Vamos seguir, gente. Vamos agora para o nosso sexto painel. O tema é Economia do Mar, Eólica Offshore, a nova fronteira. Vou repetir, hein? O tema do nosso sexto painel é Economia do Mar, Eólica Offshore, a nova fronteira. Já vou chamar aqui à frente o nosso moderador. Vem para cá, ele que é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará, possui larga experiência na gestão, desenvolvimento e comissionamento de projetos industriais, gestão e operação de plantas industriais, sistemas de gestão integrados de design, projeto, construção, planejamento e contratos. Atualmente é coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, atuando no desenvolvimento de políticas públicas e configurações necessárias para acelerar a nova indústria de hidrogênio verde no Brasil e no mundo. Vem para cá, Constantino Frati. Bem-vindo, mais um ano juntos. Você tá bom? Fique à vontade, escolha. Você é o moderador, fique no meio, por gentileza. Vamos seguir. Para somar nesse painel, eu vou chamar os painelistas. Vem para cá. Ele, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Coimbra, Portugal, é empresário, é presidente da Quer Brasil desde 2017, tem mais de 30 anos de experiência no mercado de energia renovável, foi docente da Universidade de Coimbra durante 15 anos, é fundador da ABEólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, da qual foi diretor durante vários anos. Armando Abreu, por favor. Vamos chegando, seja bem-vindo. Seguindo, pessoal, vou chamar aqui ela, que é engenheira ambiental pela Universidade Federal Fluminense, mestre em planejamento estratégico, doutora em filosofia, doutoranda no programa de planejamento energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é analista de pesquisa energética na empresa de pesquisa energética nas áreas de offshore e novas tecnologias. Amanda Vinhosa, por favor. Bem-vinda. Seguindo, vem aqui ele, que é arquiteto naval e engenheiro marítimo pela Universidade Federal de Santa Catarina, com experiência em interação fluido-estrutura, energia renovável offshore, sistemas de hidrogênio, cabos supercondutores e sistemas criogênicos. É consultor sênior de energia renovável na OWC Brasil. Vem para cá, Pedro Todesco. Bem-vindo, Pedro. Seguindo, pessoal. Ele vem agora, é graduado em administração de empresas e processamento de dados, pós-graduado em gestão ambiental e gestão em empresas de distribuidoras de energia, trabalhou 40 anos na Companhia Energética do Ceará, Endesa e Enel. Após esse período, passou a trabalhar para o governo do estado do Ceará, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e CEINFRA, nas áreas de geração de energia centralizada e mineração. Atualmente é consultor do projeto Santa Quitéria, que tem foco na extração de urânio e fosfato, sendo também consultor e do Conselho de Administração da BI Participações e Investimentos, que atua nos projetos de geração de energia eólica offshore nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Sérgio Araújo, por favor. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados pelo ProEnergia Summit 2025. Chegue, seu Sérgio. Vamos lá, já vou passar aqui a palavra, então, ao nosso moderador, senhor Constantino. A palavra é sua. Tem microfone aí. Sentem-se, fiquem à vontade, por favor. Ótimo painel, pessoal. Boa tarde a todos. Tá ok? Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui ao lado de tão ilustres colegas, ao lado do presidente da Quer Brasil, Armando Abreu, Sérgio Araújo, meu amigo da BI Participações e Investimentos, da Amanda Vinhosa, da EPE, e do Pedro Todesco, da OWC. Bom,
esse painel ele ganha importância na medida que a gente olha para o potencial do Brasil e para a expectativa de crescimento da eólica offshore no mundo inteiro, né? Nós temos uma projeção e uma meta de triplicar a capacidade de eólica offshore até 2030. É um desafio realmente gigantesco. E o Brasil, com os seus 1.356 gigawatts de potencial nessa modalidade de geração, não pode ficar de fora. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 234 gigawatts de projetos em licenciamento no IBAMA, dos quais 66 gigawatts são do estado do Ceará. E eu fico imaginando, olhando para essa quantidade de energia, imaginando que o Brasil tem 1.356 de potencial e tem uma capacidade instalada de pouco mais de 200 gigas. Nós estamos diante de uma riqueza que nós não podemos desperdiçá-la. E eu fico olhando, não estou falando só aqui em termos de energia, mas eu olho para a costa do Ceará, com 66 gigawatts de projetos, e imagino, e olho para a área de onde eu vim, que foi a Petrobras. A Petrobras tem algo em torno de 180 plataformas de petróleo. Se nós instalássemos 10% do potencial eólico offshore do Ceará, nem do potencial dos projetos que estão apresentados para licenciamento, nós teríamos 6,6 giga. O que significa dizer que nós teríamos, se considerarmos turbinas de 15 megawatts, algo em termos de 440 estruturas offshore, plataformas, eu estou falando de jaquetas e de monopaios, que quase que triplicaria a quantidade de estruturas que a Petrobras tem instalada para produzir óleo e gás no nosso litoral. Isso tornaria o Ceará, além de um ator, e tornaria o Brasil importantíssimo na área de geração, tornaria o Ceará um estado altamente sólido na questão de produção de estruturas marítimas. Poderia transformar o Porto do Pecém num porto especializado em operações marítimas desta natureza. E esse mercado é altamente intensivo em termos de emprego de mão de obra e de tecnologia. Então, dito isto, apenas para abrir o painel, eu gostaria de passar a palavra para o Armando Abreu, presidente Brasil da CARE, para que ele lançasse o olhar do empresário nesse segmento. Armando, eu deixo com você avaliar esse cenário brasileiro. Como é que nós estamos para empreender nessa área? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sind Energia, na pessoa do Luís Carlos e toda a equipa da FIEC, na pessoa do Ricardo, para mais um Pro Energia. Realmente é importante, o Pro Energia tornou-se um evento no calendário atual a nível do Brasil inteiro. Ora bem, falar de offshore é relativamente simples para mim, até porque a CARE começou a trabalhar nisso há quase 5 anos, há 4 anos e meio. Só que antes de começarmos o painel, nós estava ali com o Constantino e estávamos até a brincar um pouco. E a pergunta que eu fiz é o seguinte, eu gostava que a plateia me respondesse. Vocês querem ouvir coisas bonitas em termos de futuro, que eu sou apologista, até porque eu sou um otimista por natureza, ou querem ouvir a realidade atual? Porque há uma diferença abissal. Eu estou muito à vontade, porque eu sou, quem me conhece, estou aqui há 30 anos, fui pioneiro em Portugal das energias eólicas, sou pioneiro aqui no Brasil, desculpem a falta de modéstia, mas considero-me, juntamente com o Everaldo Feitosa, e realmente ao longo destes anos, foram cerca de 25 a 30 anos a criar toda uma cadeia produtiva, todo um setor de energia eólica e energia solar, que hoje permite que o Nordeste seja, digamos, exemplo no mundo inteiro e que o Ceará tenha um papel relevante nisso. Se nós analisarmos o investimento no Nordeste nos últimos 10 anos, e é fácil, agora é perguntar ao ChatGPT, que ele responde imediatamente, vocês veem que o maior investimento que houve foi em energias alternativas. Mas de longe,
mesmo considerando refinarias, mesmo considerando outras indústrias. Só que, em relação ao offshore, a Quer começou a trabalhar nisso há 4, 5 anos. Nós começámos a desenvolver, não fomos o primeiro, mas talvez o segundo ou terceiro a começar a desenvolver projeto de energia offshore. Posso-vos dizer que hoje, e toda a gente sabe, o projeto com o IBAMA e com o Ministério da Energia está a decorrer. Já hoje colocamos mais informação no IBAMA e penso que não há mais estudo nenhum que falte. E quando eu digo estudo, falo em estudo ambiental, desde estudo de fauna, estudo de flora, estudo de planimetria, profundidade, tudo o que vocês podem imaginar. Só que a verdade é que, enfim, tudo isto é público, IBAMA e Ministério são muito claros. Não há licença prévia enquanto a regulação não sair. Enfim, nós temos que respeitar, temos no Brasil, temos que respeitar, mas realmente é uma situação que tem que ser resolvida rapidamente. Porque senão, e isto hoje é público, a maioria dos grandes investidores que totalizam essas centenas de gigawatts que estão cadastradas na plataforma do IBAMA, hoje estão a ir embora. E são muitos. Ou seja, para nós evitarmos essa situação, a única hipótese é que a regulamentação saia rápido e que deem seguimento a todos os projetos, enfim, não somos só nós, BI e outros, que estão dentro do IBAMA. Isso tem que ser urgente. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque reparem, sendo otimista e acreditando no offshore, acreditando nos data centers, acreditando no hidrogênio, a Quer também apresentou projetos de hidrogênio, começámos em 2,4 giga, como não tinha conexão fomos diminuindo, agora estamos a discutir 20, 30 giga, porque dizem que é o possível. A mesma coisa em relação aos data centers, começámos com 300 mega, estamos a discutir o que é possível. Mas acima de tudo, é importante todos estes projetos, seja data centers, seja hidrogênio, seja offshore, só são resolvidos se o nosso governo federal e governos estaduais, porque estão interligados, fizerem o trabalho de casa. Quem me conhece sabe que há 2 anos, quando foi o primeiro Pró-Energia aqui, pelo menos o Pró-Energia 2023, foi logo a seguir ao apagão, ouviu-me dizer isso. Eu nunca ouvi, por exemplo, no Ceará, uma convergência tão grande em relação a um setor como em relação ao hidrogênio. Poder público, a universidade, poder judicial, os órgãos ambientais. Só que reparem, já há 2 anos eu dizia, isto é muito bonito, mas o governo federal e os governos estaduais têm que fazer o trabalho de casa. E qual é o trabalho de casa? O trabalho de casa é criar infraestrutura necessária para isto acontecer. Isso não foi feito. E não me venham dizer que a culpa é da energia eólica ou da energia solar ou da geração distribuída. A culpa é dos órgãos porque reparem, ninguém instala um parque eólico ou um parque solar, geração distribuída até pode dentro de alguns fatores, sem isso passar pela ONS, pela EPE, pela ANEEL. Ou seja, a ONS tem os dados todos, e sempre teve os dados todos, para fazer um planejamento adequado. E não foi feito, desculpem. Não sei se está aqui alguém da ONS, peço desculpa, mas eu não tenho filtro. Primeiro que já sou idoso, falo mais ou menos o que quero, não trato mal ninguém, mas a verdade é esta, não foi feito o trabalho de casa. E como não foi feito o trabalho de casa, nós hoje temos um problema que se não for feito daqui a 5 anos, seja offshore, seja data center, seja hidrogênio, vamos continuar a debater. Eu quando cheguei há 30 anos, o Brasil era um país de futuro. Eu não quero que o Brasil continue a ser um país de futuro. Eu sou brasileiro, sou cearense, sou cidadão cearense. Eu quero que o Brasil, basta os erros que todos cometemos no passado, eu principalmente, porque sou o que mais erro no mundo, porque tomo decisões, mas não vamos errar para a frente. E isto tem como consequência o quê? E desculpem que eu tenho que falar nisto. Nós estamos a acabar com as energias alternativas no Nordeste. Eu estava há bocado a falar, fala-se em consórcio Nordeste. Existe, tem muito peso,
é importante que os governadores sintam e tenham a noção do que é que está a acontecer. Porque eu sei que hoje o curtailment está na moda e toda a gente fala, mas pouca gente tem a noção da consequência que o curtailment está a ter. É óbvio que eu não vou aqui, digamos, enumerar tudo isso. Mas nós hoje temos uma cadeia produtiva que está a ser destruída, temos fábricas de aerogeradores, de pás, de torres que foram fechadas, entraram em layoff, temos investidores que cortaram investimentos aqui no Ceará e temos empresas a entrar em default com bancos. Porquê? Porque o EBITDA com o curtailment não paga o serviço da dívida. Isso porquê? Reparem, caímos no mesmo. Porque não temos infraestrutura adequada. Epá, e reparem, quem tem experiência aqui, estão muitas caras aqui que eu conheço e que têm experiência no setor elétrico, desde que se sente a necessidade de um investimento na rede básica, quanto tempo demora? Tem que fazer estudos, tem que apresentar os estudos, tem que ser aprovados, tem que ser aprovado no plano decenal, tem que fazer leilão, tem que adjudicar o leilão, tem que construir. Quantos anos dá em média? 5? Nem pensar. 10 na melhor das hipóteses, 15 a 20 é a tradição aqui no Brasil. E estou a ver cabeças a dizer que sim, porque sabe que é verdade. Por isso, este problema da infraestrutura, por muito otimistas que nós sejamos, não vai ser resolvido nem em 2, nem em 3, nem em 4, nem em 5 anos. E eu admiro a resiliência de todas as empresas aqui presentes, inclusivamente a Care, os meus acionistas franceses, porque realmente nós continuamos a acreditar no Brasil. Agora, isto tem que ser dito, isto tem que ser resolvido, porque senão, daqui a 6 ou 7 anos, quantas empresas é que vão estar? As EDPs, as ANELs, a CPFL, porquê? Têm distribuição, têm transmissão, e os lucros que têm conseguem absorver o prejuízo na geração eólica e solar. Agora, os geradores eólicos e solares não vão existir mais. E se isso não for resolvido rapidamente, temos a ação técnica. Eu sei que a ONS tem imensos grupos de trabalho, estão novas regulamentações, novos PLs para sair, mas ainda não saíram. Mas mesmo quando saírem, vão demorar anos a resolver. E temos a questão imediata, que é a questão financeira. Por muito que se diga, se isso não for resolvido imediatamente, desculpem, por muito otimista que eu seja, a falar de offshore, a falar de data centers, a falar de hidrogênio, daqui a 5 anos, no Pro Energia número não sei quanto, peço desculpa ao Luís Carlos, mas vamos estar a discutir o mesmo. Vocês desculpem, eu sou um otimista, a Care está a desenvolver offshore, vai implementar offshore, pode não ser só comigo, porque eu já serei velhinho, mas que vai implementar bem as outras empresas. Agora, tem que ser feito o trabalho de casa. Isto tem que ser dito, tem que ser redito, e os órgãos têm que sentir a urgência desse problema. Muito obrigado a todos, desculpem a extensão. Excelente, né? Eu acho que nos brindou com fatos relevantes e que precisam ser resolvidos, né? Essa questão do curtailment, do sistema de transmissão é urgente e pode matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Agora, de qualquer forma, eu gostaria, né, de parabenizar a resiliência da Care e de tantos outros empreendedores, porque realmente fazem jus ao título de empreendedor, né, porque são eles que estão desbravando esse nicho econômico brasileiro. Bom, e agora nós vamos ouvir a Amanda Vinhosa, analista da EPE, especialista em offshore também, e a Armanda vai nos brindar com a visão do governo, das instituições que estão à frente desses projetos, sobre a regulamentação. Amanda, a palavra está contigo, 10 minutos. Alô, me ouvem? Obrigada, Constantino. Eu queria pedir minha apresentação, por favor, e o passador. Mas, enquanto isso, vou falando aqui. Bom, o Armando colocou muito bem aí o novo desafio
do planejamento, novo paradigma operativo aí que a gente vai ter que incorporar no planejamento. E eu também sou uma otimista, então eu continuo falando sobre a eólica offshore, mesmo nesse contexto complicado e desafiador que a gente está vivendo agora, porque a eólica offshore é uma fonte do futuro, né? Então, até ela conseguir estar de pé, a primeira turbina rodando, a gente vai levar um tempo, mas a gente tem que começar a agir agora, resolver o que tem para resolver, fazer o dever de casa agora. E parte do meu papel aqui é mostrar, né, externalizar que a gente tem trabalhado. Então, agradeço muito ao Sindenergia do Ceará pela oportunidade de estar aqui no evento, falando um pouco pelo governo, né, pela EPE, para tornar público um pouco das nossas iniciativas que a gente tem trabalhado aí nos últimos tempos. Vou só esperar a apresentação entrar. Não tem problema. Vamos... Eu consigo. Não, a apresentação era só para ilustrar o que eu vou falar, mas eu falo, não tem problema não. Bom, primeiro... Obrigada, querido. Primeiro um disclaimer, né? A EPE é a empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Então, o nosso trabalho é fornecer subsídio técnico, fazer estudos, promover dados, estatísticas ao Ministério de Minas e Energia para que eles consigam tomar as decisões de maneira bem informada e formular as políticas públicas. Dito isso, o slide continha, né, o histórico da regulamentação das eólicas offshore. Então, a gente, até ano passado, o que a gente tinha de arcabouço legal era o decreto 10946 e 2 portarias. Uma que regulamentava o decreto, outra que versava sobre a implantação do PUG, que é o Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore. Esse portal visa ser a gente chama de balcão único, né, One Stop Shop, para centralizar todos os estudos, informações, dados espaciais em instituições que vão ter que estar envolvidas no processo de aprovação dos projetos que vierem. Então, para o empreendedor facilita, para as instituições também facilita. E aí a gente tinha o PL rolando de um lado para o outro do governo e finalmente esse ano foi aprovada a lei, que a gente chama carinhosamente Lei das Eólicas Offshore, mas é uma lei que fala sobre a cessão do uso do espaço marinho para geração eólica offshore, seja qual for a fonte, não só energia eólica, né? Pode ser energia de maré, energia de corrente, energia de onda, mas é sobre a cessão do espaço. E por que isso é importante? Aí acho que entra muito o trabalho que a gente tem feito agora. O mar é um bem público da União, é um espaço compartilhado e pertence à União. Não é como numa eólica onshore, num projeto de solar onshore, que você chega lá, assina um contrato e pronto, alugou aquela parte de terra, né? O governo poder concedente tem que ceder o uso do espaço marinho e compatibilizar todas as atividades, todos os atores que estão fazendo uso desse espaço. E esse é o nosso principal desafio agora, por parte do governo. Bom, acho que a apresentação não vai ter, eu vou só falar. O que está estabelecido na lei é que a gente pode ter 2 modalidades de cessão do uso do espaço para projetos eólicos offshore. A primeira é a cessão planejada, em que o próprio poder concedente vai definir a área daquele projeto e vai abrir para algum desenvolvedor que quiser construir naquele prisma definido pelo governo. E a outra opção de modalidade é a oferta permanente, que antes era chamada oferta independente, em que os próprios desenvolvedores definem a área que eles querem instalar o seu projeto e entram, enfim, não vou entrar no mérito agora, mas entram em algum tipo de processo licitatório para ter acesso àquela área. Só que para ambas as seções também está estipulado que deve haver algum tipo de identificação
seleção de áreas possíveis para serem ofertadas nesses processos. E é aí que entra o trabalho que a gente está finalizando agora. A EPE, no meio desse ano, soltou uma nota técnica que é uma proposta metodológica para fazer a seleção dessas áreas, considerando vários critérios, 3 etapas. Enfim, essa nota ficou em consulta pública por um tempo. Nós recebemos muitas contribuições que agora estão em processo final de análise dentro da EPE. Essa resposta vai ser publicada em breve e aí a gente vai ter a nota revisada com a metodologia oficial para a seleção dessas áreas. Por que isso é importante? Qual é o objetivo disso? Mais uma vez, é papel do poder concedente compatibilizar todos os usos e objetivos do espaço marinho para diminuir os riscos e os custos, não só para o governo, para a sociedade e também para os empreendedores. Então, a gente garante que essas áreas que vão ser ofertadas já passaram por algum tipo de filtro e já houve alguma articulação entre as entidades do governo para aprovar essas áreas. Outra iniciativa também é o nosso grupo de trabalho interministerial do governo, que envolve a EPE, o MME e mais 20 instituições, vários ministérios, Ministério de Portos, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente, Marinha, Anatel, todo mundo que vai ter que dar um pitaco ali para falar se aquela área pode ou não ser direcionada a projetos eólicos offshore. E a gente trabalha muito em conjunto, inclusive essa metodologia foi aprovada no GT antes de vir a público. E, bom, dito isso, essa metodologia vai ser revisada, publicada. A gente ainda não sabe quando ela vai ser aplicada, mas ela já foi definida pela EPE. A gente também já lançou 2 estudos, um fala sobre o valor devido à União pelo uso desse bem público, né, basicamente uma cobrança de aluguel que deve ser feita por ser um bem público da União, e também acerca da área máxima que vai poder ser cedida por contrato. Agora a apresentação está no ar. Bom, já falei um pouquinho do histórico da regulamentação, chegando na lei. E, bom, agora a gente está trabalhando nessas normas dos instrumentos infralegais de apoio à lei. Aqui são as fases que eu comentei do processo de cessão. A gente tem ali na segunda caixinha a oferta planejada e a oferta permanente, que são as 2 modalidades de cessão. E aí eu ressaltei a caixinha em que a gente está trabalhando agora, que é a identificação das áreas a serem cedidas. Quem ganhar a cessão depois vai ter direito exclusivo de acesso àquela área para poder realizar os estudos durante a fase de avaliação, declarada a viabilidade do projeto, então começa aí sim a fase de execução. E lembrando um detalhe importante que eu já ia esquecer, né? A gente fica falando muito de leilão para offshore, leilão para offshore. Esse leilão é da cessão de uso da área para que o empreendedor tenha acesso à área para poder realizar os estudos. A gente não está falando ainda da comercialização da energia. Essa parte vem depois que o projeto já for aprovado, que aí sim vai ser feito o contrato de energia. Esse é o modelo que está sendo, que foi desenhado aqui para o Brasil. Ali na esquerda são os... na esquerda de vocês. São os estudos que a EPE já publicou. As 2 notas técnicas do ano passado e essa que eu falei da metodologia que estava em fase de consulta pública e em breve será publicada a versão final, que é a metodologia de seleção de áreas. Em paralelo, a gente tem 3 estudos acontecendo com apoio do Banco Mundial e a pedido do Ministério, e a EPE entra como coordenação técnica. Um deles é o estudo de modelo de comercialização, que é off-taker para eólico offshore, que é uma das perguntas chaves, né? Qual a rota mercado dessa fonte.
é um estudo que vai trazer algumas respostas para a gente, mas é apenas uma primeira sinalização, né? Essa pergunta de $1 milhão não vai ser respondida com um estudo, mas é uma iniciativa muito importante que já está em curso. E outra também muito importante é o estudo de plano de engajamento de atores, porque, como eu falei, né, tem muitas atividades em curso no ambiente marinho, muitos usuários, e o nosso objetivo é sempre reduzir a possibilidade de ocorrência de impacto ambiental e conflitos sociais. Então, a gente começou, junto com o Banco Mundial e com essa consultoria, a identificar os atores, com quem eu preciso falar, nessa etapa já de planejamento, para começar, né, a falar sobre esses projetos e depois, na aplicação da metodologia de seleção de áreas, o que eu devo levar em consideração, para quem eu devo perguntar, quais são as preocupações, quais são os aspectos a serem considerados. Então, equipes da EPE foram, junto com a consultoria, vieram aqui ao Nordeste, foram ao Sudeste e ao Sul, para começar um primeiro contato, primeiras entrevistas com possíveis atores relevantes, e o resultado desse estudo vai ser um mapeamento desses atores para a fase de planejamento e um roadmap para as próximas fases de implantação de projetos, de quem deve ser contactado aqui no Brasil para a construção de um projeto eólico offshore. A gente está vendo um resultado muito bom desse estudo, que é trazer a sociedade para a discussão, né, tornar um processo efetivamente participativo e já conseguir prever quais são as áreas em que a gente tem menor sensibilidade e menor risco desse projeto não ir à frente, né? Porque todo mundo quer que os projetos tenham sucesso. E, por fim, o terceiro estudo é um mapeamento de sensibilidades, que vai trazer insumos de sensibilidades socioambientais para a nossa metodologia também, de seleção de áreas. Outros estudos no nosso pipeline, tem um ali que é a estruturação do PUG offshore, são estudos que a gente está já discutindo, o Ministério está discutindo com entidades que vão apoiar, que são para tentar definir como vai ser esse PUG, né? O que a gente precisa entender para conseguir construir o PUG offshore. E depois, provavelmente, a EPE também vai ter que definir os critérios de julgamento dos processos competitivos dentro das modalidades de cessão e os requisitos dos estudos de potencial da fase de avaliação dos projetos. E é isso, deixo aqui meu e-mail, se alguém quiser discutir mais, tiver alguma dúvida, estou à disposição, e obrigada mais uma vez pelo espaço. Parabéns, Amanda, né, nos brindou com essa apresentação clara, mas realmente a gente sente que é preciso a gente avançar, né, para que a gente aproveite toda essa oportunidade que não pode ser perdida. Bom, e agora eu vou convidar o Pedro Todesco, que é consultor de energias renováveis da OWC, para que ele converse um pouco conosco sobre projetos ao longo da costa brasileira, os seus detalhes, as suas implicações, enfim. O que nós temos, Pedro, hoje, ao longo da costa, e como esses projetos estão sendo desenvolvidos? Não, perfeito. Obrigado. Obrigado ao Sindinergia pela oportunidade de estar aqui falando sobre eólica offshore. Comecei a trabalhar com eólica offshore já faz quase 7 anos, então é bem legal trazer essa experiência agora aqui para o Brasil. Bom, acho que a principal pergunta, a pergunta que mais frequente que eu escuto quando a gente fala de eólica offshore é por que eólica offshore num país tão abundante em recursos renováveis e outras fontes, né? Respondendo essa pergunta, eu acho que um dos principais fatores é principalmente a capacidade produtiva de uma usina eólica offshore. A gente não está mais falando de megawatts de capacidade, mas sim gigawatts de capacidade. E outro fator muito importante é a complementariedade da geração de energia eólica offshore com outras fontes renováveis no país. Então essa complementariedade ela se dá tanto intraday, ou seja, durante a produção do dia. Inclusive a eólica offshore ela é capaz ela aumenta a sua capacidade produtiva ali no final do dia, o que é justamente onde a gente tem um problema da queda de produção de energia solar
no Brasil hoje, o que está gerando grande parte dos problemas que a gente está discutindo durante esse evento. E também uma complementariedade sazonal, ou seja, durante o ano, ela também inversamente produz mais energia quando a hidrelétrica produz menos energia. Então, essa complementariedade ela é muito favorável para o setor energético brasileiro, para a matriz energética, e traz uma certa relevância para a indústria de eólica offshore no Brasil. Então, nesse sentido, por conta da capacidade dos projetos também, é importante ressaltar que os projetos eólicos offshore, eles são extremamente intensivos em capital. Então, são projetos de grande porte, projetos complexos. A parte offshore traz essa necessidade de investimentos altos, e não só no desenvolvimento dos projetos em si, mas também ele traz uma necessidade de investimentos consideráveis na parte de infraestrutura para o desenvolvimento desses projetos. Então, por ser um projeto intensivo em capital, a gente precisa ter uma visão de longo prazo para esses projetos. Então, a gente não pode esperar que os primeiros projetos vão ser automaticamente competitivos ou baratos dentro da matriz energética brasileira. Porém, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo para dar previsibilidade para o setor como um todo, para esses investimentos de fato serem revertidos em realidade. A gente não pode esperar que os desenvolvedores ou os agentes públicos ou qualquer outra entidade vai fazer esses investimentos consideráveis, não só como empresa ou num projeto específico, mas também de toda a infraestrutura da cadeia produtiva necessária para esses projetos de fato serem realizados, sem um planejamento de longo prazo e uma previsibilidade de longo prazo para que isso, de fato, a gente alcance os objetivos que a gente quer com a implementação dessa tecnologia. Porque a gente está falando de pequenos projetos, no curto prazo a gente não vai conseguir atingir os benefícios que essa tecnologia, que esse mercado pode trazer para o Brasil. Então isso é extremamente importante. Então, dentro desse contexto, né, partindo do pressuposto que essas condições sejam atendidas e que os projetos de eólica offshore vão para frente, a gente hoje tem 3 grandes áreas sendo estudadas para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore. Então, essas áreas são Nordeste, Sudeste e Sul. Essas áreas têm características bem distintas uma das outras. Todas elas oferecem um potencial, um recurso de geração de eólica offshore bom, mas tem desafios peculiares. Então vamos começar de baixo para cima. Na região sul, a gente tem velocidades de vento aí por volta de 8 metros por segundo. A gente está falando de recursos próximos da costa e também concentrados em potenciais grandes centros de demanda. Então isso é bem benéfico para a indústria. Porém, a gente tem uma questão de uma concentração grande de áreas de preservação natural próximas dos projetos de energia eólica offshore. Então isso traz uma certa complexidade e aí é ser lidado nos projetos na região sul. Na região sudeste, por sua vez, a gente também tem velocidades de vento muito similares, próximas de 8 metros por segundo, também perto de grandes centros de demanda e centros industriais. Porém, a gente tem uma outra questão que pode ser interpretada de 2 maneiras, tanto uma oportunidade quanto também um desafio, que é a presença intensa de transporte marítimo na região e também a presença de atividade de óleo e gás. Então, existem muitas sinergias que podem ser trabalhadas nesses sentidos, mas é também um desafio na parte do desenvolvimento desses projetos. Então, vindo aqui para a região Nordeste, a gente tem um recurso de eólica, inclusive melhor do que nas outras áreas. Então a gente está falando de velocidade de vento entre 8 e 10 metros por segundo. A gente está falando de águas rasas e relativamente próximas da costa. Então é uma área onde chamou bastante atenção para o desenvolvimento desse tipo de projetos. E é onde a gente vê talvez a maior concentração dos projetos aí registrados dentro do IBAMA. Porém, os desafios, né, que a gente vê na região, a gente tem uma presença considerável e significativa de tanto atividades de pesca, tanto atividades de turismo, e isso precisa ser dado
a importância necessária para esses setores, como que a gente vai desenvolver esses projetos, minimizando aí o impacto nessas áreas. E também a UWC, no ano passado, a gente tomou a iniciativa para fazer um levantamento das características do solo marítimo nessas 3 principais áreas de desenvolvimento de eólica offshore. E aqui no Nordeste foi bem interessante que a gente descobriu que o solo marítimo no Nordeste ele apresenta alguns desafios técnicos para o desenvolvimento dos projetos. O solo marítimo aqui ele é baseado em dunas submarinas, mas também ele apresenta uma concentração de rochas e também uma camada... qual que é o nome? Uma camada de matéria orgânica, ou seja, restos de conchas, restos de animais. Isso forma uma camada no subsolo que é dura e gera alguns desafios técnicos aí no desenvolvimento desses projetos. Então, por desafios técnicos, o que eu quero dizer por desafios técnicos? Não são coisas que inviabilizariam o projeto, são desafios de engenharia, são coisas que existem soluções possíveis para superar essas questões. Porém, isso adiciona complexidade nos projetos, adiciona custo no desenvolvimento dos projetos. Então, cada uma das regiões, elas implicam aí em projetos diferentes, soluções diferentes e infraestruturas diferentes que compõem aí toda essa complexidade no desenvolvimento de projetos de eólica offshore no Brasil hoje. Então, a mensagem que eu queria passar, acho que a gente ainda está discutindo, acho que já faz 3 anos que eu comecei a participar dos eventos de eólica offshore no Brasil, e eu acho que as discussões não avançaram muito desde então. Então a gente precisa ter esse planejamento de longo prazo, a gente precisa dar previsibilidade para o setor, para que os desenvolvedores, os agentes públicos, as outras entidades de toda a cadeia de suprimentos tenham confiança suficiente para fazer os investimentos, para trazer os benefícios que essa tecnologia pode trazer para o Brasil e de fato concretizar esses objetivos que a gente tem hoje. Muito obrigado por nos brindar com tanta profundidade. E aí, Pedro, eu estava lembrando aqui que eu fui responsável, na época eu estava na Petrobras ainda, pela instalação da plataforma Xarel 1, que fica localizada a 30 quilômetros do litoral, e cuja profundidade, cuja lâmina d'água é 14 metros. Quer dizer, uma profundidade extremamente baixa. E, obviamente, apesar das dificuldades maiores na fundação, mas as estacas cravadas resolveram, né, o problema com tranquilidade. Então, eu diria assim, até no Ceará, mesmo com esse solo arenoso no mar, a possibilidade da gente ter uma instalação segura e sólida é muito grande. Bom, agora nós vamos ouvir o nosso colega Sérgio Araújo, que é da BI Participações e Investimentos, falando também um pouco sobre a regulamentação do ponto de vista do investidor. Sérgio, a palavra está contigo, você tem 10 minutos. Tá bom. Alô, ok? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, a FIEC, né, e o Sim de Energia, né, pelo convite. E efetivamente é um tema, né, do momento que nós temos que tratá-lo. Eu vou aproveitar algumas palavras, né, eu diria que não é nem uma apresentação, é mais um guia, mas Amanda, tá aí o que você nos falou, né? Isso nos preocupa muito, porque você imagina que são 20 atores, né, discutindo um tema. Então, aí tem diversas opiniões, diversas formas, né, de pensar, obviamente tem muita técnica, mas pode haver, digamos, algumas narrativas, algumas coisas que queremos excluir desse grupo que realmente é muito técnico, tá? Então nós temos, mas é complexo, são 21 órgãos, né, falando da mesma coisa, então isso, de uma certa forma, já nos preocupa. Bom, por favor, o seguinte tá contigo.
Não, não, tranquilo. Aqui dá para tocar isso aqui. Muito bem. A gente, né, fez aqui um gráfico, né, que mostra mais ou menos a primeira etapa. Como a Amanda falou, né, nesse momento nós temos duas formas, né, de cessão do uso. Tem o que vai ser a oferta através de leilões, né, que isso vai demorar bem mais tempo, né, porque para a União oferecer essas áreas, ela tem que mostrar todas as condições, né, tanto legais, ambientais, como toda a questão junto à sociedade, né, ela tem que realmente seguir vários critérios. Isso é na planejada. Mas na oferta, né, essa que vai ficar aberta, né, apenas para os investidores, então a gente entende que não se faz necessário esperar toda o desenvolvimento desses estudos. Você imagina hoje, foi lançado o PEN, né, que é o Planejamento Espacial Marinho. Esse PEN, né, obviamente é um estudo super importante, vai dar segurança jurídica a todo mundo, mas a expectativa é que ele seja concluído em 2030. Então é muito tempo, né, para o setor privado, nós já estamos trabalhando nisso há quase 10 anos, né, a questão do offshore, esperar mais 5 para poder ver como é que vai ser isso, quase abandonar mesmo o setor. Amanda aqui. Bom, um outro ponto também que nos preocupa é exatamente o que o Pedro falou e a Amanda, é a questão da sensibilidade, né? Isso nos preocupa muito, mas muito mesmo. O Pedro falou aí da questão do turismo, né? Que isso é um potencial turístico, ok, Pedro, você tem razão, mas no desenvolvimento do Nordeste, eu diria que passou muito pela geração eólica onshore, tá? Eu sou aqui, nasci no Ceará, vivi no Ceará, acompanhei todo esse desenvolvimento da energia eólica, tanto como a solar. Eu tenho casa, né, lá em Beberibe, litoral, que é um dos litorais mais, digamos, carregados, né, de eólicas, né? Eu conheço até o Icapuí, frequento muito. E, Pedro, eu te digo, nunca aconteceu a redução do turismo, muito pelo contrário, tá? Isso aí eu vejo, eu ando finais de semana lá, são os bugueiros andando nas dunas, mostrando a energia limpa viva, tá? E eles curtem ver aqueles aerogeradores, é uma coisa nova. Então eu diria que ele não só não atrapalha como atrai, as pessoas gostam de ver isso. Dentro do mar, também no offshore, eu diria que haver esse turismo, não é, de conhecer esses potenciais, né, esses aerogeradores gigantes. Então eu diria que ele vai ser um complemento ao nosso turismo, tá? Isso eu me orgulho, sou cearense e sou da área de energia e também, obviamente, eu acompanho nessa questão do turismo. Eu fico assim, ficaria muito tranquilo quanto a isso. Bom, o segundo ponto, né, que nós vamos, assim, dando continuidade, né, àquilo que a Amanda falou, nós verificamos aí, é o que aconteceu agora, tá? Eu vou até me reportar, quando começou o projeto de lei, né, o PL 576, né, que nós trabalhamos, a FIEC abriu as portas, tá? Então a CAE, a Servitec, né, o próprio Lauro Fiuza acompanhava, a equipe técnica aqui do Armando também esteve presente, a BI, a nossa empresa, trabalhamos arduamente, a FIEC dava esse todo o suporte através do Observatório da Indústria, fantástico, e né, o governo do estado também fazia parte naquele momento, e nós desenvolvemos muito, eu diria, assim, sem falsa modéstia, que o estudo que nós entregamos ao Jean Paul Prats na época, ao Danilo Forte,
tem muito do dedo, né, da FIEC, do Observatório da Indústria, do próprio Sindenergia, dentro da lei que foi aprovada, né, que está hoje vigente. Bom, finalmente, né, conseguimos aprovar, apesar de tantas jabutis, né, que foram implantados dentro dessa lei, mas não é problema nosso, né? Os jabutis foram resolvidos, mas a lei passou 6 meses, né, para ser sancionada pelo presidente da República, né? Gol, né? Conseguimos. Bom, agora falta exatamente a regulamentação de 7 pontos, né, que são essenciais, né, para o desenvolvimento. Aí nós defendemos a seguinte parte: precisamos do portal único de gestão, né? Sem ele não acontece nada. O IBAMA parou todo e qualquer estudo, e com razão, tá? Então a gente espera que os projetos não sejam deferidos, muito pelo contrário, ele apenas surte, né, fazer análise, né, mas aguardando a regulamentação desses pontos, tá? Então a gente espera isso. Assim também com a SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, até eu convidei o nosso amigo Fábio Galvão para ele vir, que é uma secretaria super importante nesse momento, né? E tem que acompanhar toda essa evolução. Nesse momento, né, nós tivemos também uma consulta pública, 191, né, que ocorreu agora, também dentro da FIEC, dentro do Sindenergia, juntou a QE, juntou a BI, juntou a Servitec, né, e as outras empresas que estão sediadas aqui no Ceará. Elaboramos eu diria uma consulta, uma manifestação muito positiva. E nós entregamos isso ao governo do Estado, o governo do Estado melhorou ainda, eu diria, e encaminhou também, né, para a EPE. Como o Estado do Ceará está dentro do consórcio Nordeste e essa Câmara Setorial de Energias, né, a EPE, o consórcio Nordeste também pegou todas essas nossas contribuições, agregou ainda mais, juntando o estado do Piauí, do Maranhão e Rio Grande do Norte, né, que são os principais, né, atores nesse momento, agregou e também mandou para a EPE, ou seja, aqui no estado do Ceará nós contribuímos tanto no projeto de lei, como estamos contribuindo, né, com as consultas públicas, aí pretendemos ir muito mais além. Mas, voltando à questão da regulamentação, né, hoje nós estamos nesse momento, né, que é a definição das áreas de offshore, né, então foi nesse primeiro momento isso aí, e aí nós vamos voltar àquele tema, né, aquilo que o investidor já escolheu, né, como essa é a minha área, né, que está todos esses projetos dentro do IBAMA, nós gostaríamos de continuar, né, obviamente, trabalhando em cima desses prismas, né, que nós já selecionamos. O outro ponto seguinte, a declaração de interferência, né, da prévia, a DIP, aí também é onde envolve, né, aqueles 20 atores que a gente precisa entender quais são as interferências. Aí vem a Marinha, vem a Aeronáutica, vem os portos, vem os práticos, vem as comunidades pesqueiras. Uma coisa é certa, a questão ambiental está fora de qualquer prisma estudado pela iniciativa privada. Isso não precisa, tanto que teve um determinado momento que nós chegamos a discutir que não precisava a lei do offshore, né? Para quê? Porque a única coisa que muda é o dono do terreno, né? O superficiário na terra e no mar o SPU, porque todo o restante já estava regulamentado. Mas, né, se preferiu fazer uma nova lei, ok, continuamos, né, dentro do jogo, vamos continuar trabalhando. Os critérios de qualificação, aí é um outro ponto muito perigoso, porque como não tinha exatamente esse planejamento, entrou muito aventureiro, né? A QE acompanha esse projeto da QE desde 2019, que eu acompanho de fora, né? Então, obviamente, nasceu bem antes.
A própria BI, né, a empresa que nós trabalhamos, começou em 2015, 2016, então já vão fazer 10 anos que nós estamos trabalhando. Então, apareceu o que aconteceu com a ANM, Agência Nacional de Mineração, né? Aparece 1.000 interessados nos estudos, mas é praticamente para fazer loteamento, depois vender espaço. Então, é isso aí. Nesse momento, esses critérios de qualificação que vai separar os homens dos meninos, né? Bom, quem quer aqui brincar, né? Quem quer só vender a oportunidade no futuro, qual é a bagagem, né, que o Estado vai exigir das empresas que vão trabalhar, né, que efetivamente são investidores. Isso é muito importante e nós precisamos de fato disso aí. O ponto seguinte, já estou aqui com 3, deixa eu ver mais. Pronto. A indústria nacional, fantástico, né? Aí você tem que olhar com muito cuidado. Por exemplo, aqui nós temos a Quer, né? Nós temos a Vestas, né? Aqui no Aquiraz, temos a Aeres dentro das EPE, que dentro do mercado nacional, né? Infelizmente nós não temos mais esse mercado, né, de produção de pás e aerogeradores aqui para a região Nordeste, devido a questões sociais, devido a questões ambientais, e além do curtamento, lógico, prejudicou bastante, tá? Mas o governo do estado já vem trabalhando há muito tempo, tanto com a Vestas como a Aeres, para se era possível, né, ter esse upgrade, né, sair do onshore ou permanecer no onshore, mas também produzir máquinas e pás, né? Aqui a Aeres, ela já produz pás, né, de 80 metros, 72 metros, 80 é o padrão que ela trabalha. Obviamente, sair para 110 não é esticar a pá, né? Como nós chamamos de esticar a baladeira aqui. É muita tecnologia. Também temos a Vestas aqui, que produz aerogeradores de altíssima qualidade, de 4,6 mega. Também já muito negociado, né? O governo já vem tratando isso em negociações também com a Vestas, para ver se nós conseguiríamos, né, trazer essa indústria para cá. Aí corre o risco, se der muita, vamos dizer, a questão da nacionalidade dos equipamentos for muito forte, vai complicar. Mas também se der, a indústria nacional vai ocupar isso, nós não vamos ser competentes, né, para disputar a nível de custo. Então tem que ter uma dosimetria de um lado ou do outro. Estou fechando, Constantino. De um lado ou do outro, mas a gente tem que ver esse tema com muito cuidado. O outro é a fiscalização. Quem vai fiscalizar? Para o setor privado, tanto faz, né? Quando ele trabalha, ele já vem cumprindo todas as normas legais, ambientais, sociais, o próprio EIA-RIMA, né? Ele já entra forte nisso aí. Então a fiscalização não tem nenhum problema. Integração ao SIM, isso aí não é problema nenhum para a oferta permanente. Por quê? É problema do investidor, ele que vai se posicionar onde quer, onde ele vê que é, tá? Já para planejada não, né? Eu tenho que oferecer um terreno fértil em todas as condições. Bom, eu tentei, né, complementar, né, o Constantino aqui está no meu pé, mas eu espero que tenha contribuído. O que nós enxergamos, né, assim como eu estou falando assim, pelo estado do Ceará, que realmente offshore, né, é um mar de oportunidades, né, e nós não podemos perder essa oportunidade mais uma vez. Obrigado. Bom, Sérgio, parabéns também, boa abordagem. E eu estava me lembrando aqui, Sérgio, que essa questão, por exemplo, ambiental, às vezes o pessoal, as comunidades que estão na orla, né, tem medo, por exemplo, receio de que as instalações eólicas offshore, elas matem a pesca, né? Isso é completamente, vamos dizer assim, inverdade. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Petrobras, as estruturas das plataformas de petróleo se transformavam em viveiro de peixes, né? Então, assim, o Armando está pedindo para complementar sobre isso, né? Pode falar, Armando. Não, repara, isso é uma falsa questão
que infelizmente é colocada na cabeça de algumas pessoas, mas como tu estás a dizer, e é verdade, hoje há provas, inclusivamente científicas, que as fundações offshore acabam por ser, digamos, a maneira de criar artificialmente aquilo que se chama aqui arrecifes. Quem tem algum contacto com pesca, eu quero dizer que adoro pescar de jangada no alto mar, uma das maneiras deles criarem arrecifes é porem carcaças velhas de carros, de geladeiras, é como se criassem um arrecife artificial. Exato. E hoje está provado que as fundações das eólicas offshore, inclusivamente há vídeos e provas científicas disso, acabam por criar arrecifes, não são quase corais artificiais que permitem o aumento da fauna pescatória. Muito bem colocado, Armando, é isso mesmo. Se transformam através desses recifes artificiais, que existem empresas já especializadas em atratores. Não apenas preservando, mas permitindo a proliferação, o crescimento da fauna e da flora marítima, né? Então, até o turismo, às vezes a gente pensa, poxa, a estrutura vai tornar a silhueta do mar mais feia. Você pode colocar isso fora do horizonte visível. Então tem 1000 formas desse projeto ir à frente. E eu queria agradecer já aqui ao Sérgio, ao Armando, à Amanda e ao Pedro pelas brilhantes colocações aqui ao longo do nosso painel. Muito obrigado.